Você já deve ter ouvido falar em microbiota, fibras e probióticos, mas você sabe a importância que a microbiota intestinal tem no nosso organismo? Basicamente, toda a variedade de micro-organismos vivos que estão presentes no nosso intestino nós chamamos de microbiota intestinal. Fala, meu constipado. Um homem japonês chamado Dr. Minoru Shirota, É óbvio que alguém com o nome desse só pode ser do Japão. concluiu a faculdade de medicina no início do século XX e viu que o país estava com uma alta taxa de mortalidade infantil devido às más condições de saneamento básico e falta de alimentos. Então ele decidiu aprofundar os seus estudos para a parte da microbiologia do sistema gastrointestinal, ou seja, ele estudar sobre os micro-organismos presentes no nosso intestino. Ele tinha uma forte crença de que um intestino saudável poderia prevenir doenças e hoje nós temos a certeza disso, mas naquela época não tínhamos tantas evidências suficientemente para isso. E após 5 anos de pesquisa ele descobre os lactobacilos, que são micro-organismos, bactérias, ou seja, seres vivos que estão presentes lá no nosso trato intestinal. E no caso específico desses lactobacilos que o Dr. Minoru Shirota descobriu, realizam inúmeras funções benéficas para o nosso organismo. E hoje já descobrimos inúmeras cepas de bactérias benéficas além desses lactobacilos para o nosso organismo. E todos esses micro-organismos benéficos para o nosso corpo nós chamamos de probióticos. Essa bactéria que o Dr. Shirota descobriu podia resistir à acidez do estômago, conseguindo assim chegar no intestino, promovendo efeitos benéficos, melhorando a resposta imunológica, regulando o trânsito gastrointestinal e aumentando o poder de absorção da lactose pelo organismo. E ele nomeou essa cepa de lactobacilos com o próprio nome, denominado como Lactobacillus casei shirota. Sabendo de todos esses benefícios, o Dr. Shirota, com o objetivo de fornecer esses probióticos para maior número de pessoas em 1935, nasce o leite fermentado de Yakult. Além de saudável, isso aqui é uma delícia, mano. E pensar que aqui tem 16 bilhões de vidas. Só nisso aqui. O dobro da população da Terra. E o azulzinho tem 40 bilhões. Mas esse número nem é tão grande assim, isso porque, segundo a pesquisadora Alana Collen, autora do livro best-seller 10% Humano, podemos chegar a ter 100 trilhões de micro-organismos vivendo na gente, com a gente. Segundo ela, a cada célula podemos ter até 9 micro-organismos para cada célula humana. Ou seja, 90% de nós basicamente não é a gente. Por isso o nome do livro 10% Humano. Mas isso foi só o pontapé inicial para uma sequência de descobrimentos sobre a nossa microbiota. No início dos anos 2000, todos da comunidade científica estavam ansiosos para receber uma notícia, que era sobre o sequenciamento dos genes humanos. Mas o que exatamente isso significa? Significa que você precisa se inscrever no canal Performance agora mesmo, para poder deixar todas as bactérias do seu corpo felizes. O gene é um segmento de uma molécula de DNA, e cada gene é composto por uma sequência específica do DNA. Essa sequência vai ser responsável pelas características herdadas geneticamente, e por isso somos diferentes uns dos outros, tanto na aparência quanto na capacidade metabólica, saúde e desenvolvimento de doenças. Na época, já se sabia que a pulga tinha 31 mil genes, e que um pé de arroz tinha 40 mil genes. E o ser humano, quantos genes você acha que seria a nossa contagem? 80 mil, 90 mil, 100 mil? Quem dá mais? Quem dá mais? Bom, para a estranheza de todos, foi revelado que nós temos quase 20 mil genes, viu? Nem 20 mil, quase 20 mil. Como assim, João? Somos complexos e tão únicos? Como podemos ter apenas 20 mil genes, menos do que uma pulga? Lembra que eu te falei que podemos ter até 100 trilhões de bactérias? Os cientistas perceberam que essas bactérias estavam lá nos ajudando, e não só no intestino, em todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. Sendo assim, surgiu um outro projeto chamado Microbioma Humano. Com centenas de voluntários foi feita a análise dos tipos de germes presentes em 18 regiões diferentes, tanto internas quanto externas do corpo humano. Eles descobriram que, juntando os nossos genes mais genes de todos os tipos de micro-organismos que vivem no nosso corpo, dá mais de 4,4 milhões de genes. Agora tá explicado, né? Não precisa mais se sentir inferior a uma pulga. Mas outra informação que vai te deixar com a pulga atrás da orelha é que, na conclusão desse estudo, descobrimos que temos uma população de micro-organismos tão singular quanto as nossas digitais. Só no intestino foi quantificado mais de 1,5 kg de bactérias. Agora, quando falarem pra você que você engordou, é só dizer: ah, não tô gordo não, é muita bactéria. Piada de tiozão, né?
E não, eles não contaram uma por uma. Foi feita análise do cocô dos voluntários. As fezes não são só resíduos do que a gente come, mas na verdade são, na maior parte, bactérias. Elas respondem por cerca de 75% do peso úmido das fezes. E foi constatado que essas bactérias se alimentam exatamente do que a gente come. Essas bactérias são um indicador tanto do nosso estado de saúde quanto da qualidade da nossa alimentação. Porque algo que eu não te disse é que nem todas essas bactérias são necessariamente benéficas. Dependendo de como for, você pode ter mais bactérias prejudiciais do que benéficas. Mas como podemos fazer com que tenhamos mais bactérias boas do que bactérias ruins? Há basicamente duas formas principais. A primeira, através de alimentos ricos em probióticos ou suplementação, como iogurte, o kefir, kombucha e o mais comum em produtos fermentados, como é o caso do Yakult. E a segunda forma é através dos alimentos ricos em pré-bióticos. Pense sempre nos probióticos como se fossem nossos bichinhos de estimação. Todos os bichinhos precisam de ração, e a ração para os nossos probióticos viverem bem e poderem se multiplicar são os pré-bióticos. A definição mais técnica é que os pré-bióticos são componentes alimentares não digeríveis. No caso, na nossa alimentação são as fibras. E as fibras estão presentes em diversos tipos de alimentos, como os vegetais, as frutas, o feijão, a aveia e muitos outros alimentos. Já que o nosso trato gastrointestinal não é capaz de digerir as fibras, as bactérias fazem isso por nós. Esse processo de digestão bacteriana é chamado de fermentação, produzindo ácidos graxos de cadeia curta, que também são benéficas para o nosso organismo. Eles estão associados com a diminuição do risco de desenvolvimento de algumas doenças, como síndrome do colo irritável, doença inflamatória intestinal, doença cardiovascular e câncer. E também existem outros nutrientes além das fibras que são consideradas pré-bióticos, que são os fitoquímicos, que produzem esse mesmo efeito, além de outras funções como ação anti-inflamatória e antioxidante. Coincidência ou não, os fitoquímicos também são encontrados nesses mesmos alimentos que contêm fibras. Porém, cada alimento em específico contém uma variedade específica de fitoquímico, e por isso, quanto mais variedade da sua alimentação, melhor será a sua saúde, se tratando de bem-estar e longevidade. E por fim, existe a mistura de pré-biótico e probiótico em algum alimento ou suplemento que chamamos de simbióticos. Mas acontece que o nosso tecido intestinal tem uma função que chamamos de função de barreira do intestino, que é a capacidade do epitélio intestinal, que é o tecido que reveste internamente o nosso intestino, em controlar de maneira fina os nutrientes, fluidos e componentes como as bactérias, que podem ou não sair do lúmen e chegar em outros tecidos do organismo. O intestino saudável vai ter essa função de barreira adequada. Já o intestino com uma barreira prejudicada vai ter um intestino permeável, que permite a passagem de nutrientes entre as células, gerando inflamação e, por consequência, queda da imunidade e favorecendo algumas doenças intestinais. Além disso, a nossa microbiota tem relação direta com o nosso sistema neurológico. Você já deve ter ouvido falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. O intestino permeável e com inflamação crônica aumenta as chances de você ter ou agravar quadros de ansiedade, depressão e também prejuízo cognitivo. Cuide das suas bactérias de estimação com carinho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.